Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bens na Linha. Eu sou o Gilton Melo. Eu sou o Saulo Bastos. E hoje estamos aqui com a professora Ana Cris Pinheiro, tá? Que vai falar com vocês sobre planejamento sucessórios, sobre o direito patrimonial do ponto de vista do cartório. Vamos lá, professora, se apresenta aí, hein? Muito obrigada pelo convite, estou muito lisonjeada, muito honrada, é uma alegria participar desse podcast, trazendo conhecimento para todos vocês a respeito de família, sucessões e regularização imobiliária, direito patrimonial. Pessoal, vai ser mais um episódio incrível, né? E vamos começar aí a primeira pergunta, né? Professora, a senhora atua há mais de 35 anos no direito patrimonial. Por que tantos advogados ainda tratam família, sucessões, patrimônio como áreas separadas, sendo que na prática está tudo conectado? Sim, vamos lá. Então, refazendo aí, né? Eu, na verdade, esse ano eu estou fazendo 30 anos de magistério superior. Sim. E 34 anos de advocacia. Perfeito. Então, correção aqui, 34 anos de... Comecei cedo, né? E aí, todo esse tempo de experiência. E o que acontece é que, muitas vezes, as pessoas, elas colocam as coisas numa caixinha, né? Separada. Mas está tudo interligado. Porque, vejam, se a gente tem um divórcio com partilha de bens, porque é muito raro hoje um casamento não ter um imóvel que esteja atrelado àquele casamento. Então, a gente não pode separar tudo em uma caixinha, né? Cada caixinha separada. Então, está tudo interconectado, tudo interligado. Então, dentro de um casamento sempre tem um imóvel. Quando acontece uma morte, aí vai ter um imóvel. E talvez esse imóvel não esteja totalmente regularizado. Então, é um casamento e um diálogo muito bom que existe entre família, sucessões e a regularização imobiliária. Então, para todo mundo que está nos assistindo, essas áreas do direito estão sempre conectadas. Elas surgem e se conectam no percurso ali, porque o casamento vai estar atrelado a um bem. No divórcio, vai se atrelar um bem. No falecimento de uma das partes, se atrela também ao patrimônio. Então, automaticamente, todas essas partes se conectam aí, tirando essa dúvida da cabeça da população, de todo mundo que nos assiste, em que patrimônio e planejamento sucessório não se conectam de forma clara, né? Uhum. E no direito, hoje em dia, não tem como, né? Tudo interdisciplinar, né? Tudo, não tem como você falar de uma sessão sem falar de outra, né? De um capítulo sem falar de outro. É tudo interdisciplinar. Professora, né? Porque é professora. Não tem como ser. Eu chamo assim porque eu sou um aluno, tá? Não tem como. Então, mas eu sempre chamo de... Acabei de aprender, também sou aluno. O que eu aprendi ontem, só olhando o Instagram dela, não tem comparação. E hoje é muito difícil encontrar isso, hein? Esse provimento novo que saiu, né? O 222, do CNJ, para a proteção da mulher. As pessoas têm muita informação equivocada que, por exemplo, a mulher foi até o cartório sozinha, foi assinar uma procuração, tá? Dando amplos poderes ou poderes específicos para uma outra pessoa. Aí já tem aquela consciência que ela está ali por livre e espontânea vontade. Isso é certo de sempre ser assim? Ou por ela estar sozinha não significa que ela está realmente querendo praticar aquele ato? Olha, excelente pergunta. O provimento 222, ele é recente e justamente eu gravei um vídeo falando sobre isso porque é um provimento que protege a mulher, então ela é decorrente também de toda a proteção da mulher, da Lei Maria da Penha, de um machismo estrutural que a gente vive aqui no Brasil. E não significa que por ela estar lá sozinha, que ela está ciente daquilo que ela está fazendo. Então, por isso que é muito importante que ela procure um advogado de sua confiança para que o que ela for fazer no cartório, seja uma procuração, seja assinatura
de uma escritura pública de doação, de compra e venda, ela esteja ciente daquilo que ela está fazendo, porque os cartórios agora são obrigados a proteger a mulher nesse sentido. Mas antes dela ir ao cartório, é muito importante que ela consulte um advogado de sua confiança, justamente para protegê-la desses atos. Inclusive, eu estou fazendo agora uma anulação de um negócio jurídico que foi feito no cartório e que foi desconsiderado o consentimento dela. O seu a gente direito, sabe, exato, porque assim, o artigo 1647 do Código Civil, ele prevê a vênia conjugal. Sim. Então, a gente sabe que a mulher, ou cônjuge, né? Estou falando no geral, ela tem que dar anuência para qualquer ato que for feito no cartório, exceto no casamento da separação total de bens e na participação final nos aquestos, se constar do pacto antenupcial a dispensa da vênia conjugal. Aqui, antigamente, era chamado de outorga uxória, ou xória, ou outorga marital, mas hoje não é mais chamado assim. Então, o termo foi atualizado para vênia conjugal. Muito bem. E aí, a gente sabe que o 1649, ele prevê assim, ó, ela tem 2 anos após a dissolução da sociedade conjugal para anular aquele negócio jurídico. Então, dissolveu o casamento. Como é que o casamento se dissolve? Morte, anulação, nulidade, separação judicial, divórcio e agora também a questão da separação de fato, né, que é algo muito importante que, inclusive, pessoal, a separação de fato ela pode ser feita por escritura pública, declaratória, de separação de fato no tabelionato de notas. Isso é também uma novidade, que a gente precisa também saber isso. Por quê? Porque a separação de fato ela determina um marco temporal do fim daquela sociedade conjugal. Sim. E com isso não vai haver mais a comunicabilidade dos bens dependendo do regime de bens. Então, voltando aí à pergunta do provimento 222, é muito importante que toda mulher, veja bem, mulher, você vai assinar qualquer documento no cartório, consulte um advogado de sua confiança, porque é de suma importância que isso seja feito desta forma. Os cartórios são obrigados, mas muito importante que tenha assessoria de um advogado. Já chegue ao cartório de notas já sendo bem assessorada, né, e amparada ali de todos os seus direitos, até para que não cause uma dor futura após a assinatura, após a conclusão daquele ato ali, e está num processo desse, igual a professora falou, de cancelamento de ato, uma anulação de negócio jurídico, perfeito. E mulher ou homem, né, cônjuge ou companheiro, porque isso também é extensivo às uniões estáveis, né? Embora o Código Civil ele não fale sobre a união estável, mas a gente tem um artigo dentro do Código de Processo Civil, que é o artigo 73, parágrafo 3º do CPC, que ele abrange também a união estável. Então, ele estende a aplicabilidade das questões da vênia conjugal para as uniões estáveis comprovadas nos autos. Então, é muito importante também que as pessoas regularizem a sua situação conjugal, porque muitas pessoas estão vivendo em união estável, mas não formalizaram essa união estável. E uma questão também muito interessante é que a gente sabe que a união estável ela pode ser registrada no tabelionato de notas, mas também, recentemente, houve uma alteração na lei permitindo que essa união estável seja feita também no RCPN. Sim. Aí vai para o livro E, que é o livro especial. Sim. Olha que interessante. É onde vai dar publicidade ali no acordo entre as partes. É o que eu já disse aqui em episódios anteriores e vou retomar. Conhecer uma pessoa, tá pensando em se juntar com ela, prepara o seu documento, seja ele união estável, não tenho vontade, faz um contrato de namoro. Não fique sem documento em mão para comprovar. Porque eu acho que isso dá autonomia para você. Escolha também, sabe? Você vai entender com quem você está se relacionando e você pode mudar no decorrer dos anos ali, sabe, o ato que você está praticando, mas eu acho que ficar sem documento é pior. Certamente, porque aí fica no limbo, né? Sim. E aí a pessoa precisa ter uma garantia de como vai ficar a situação patrimonial dela. Por quê? Porque, como vocês falaram, tudo envolve patrimônio.
Né? Porque se não tivesse patrimônio envolvido, não haveria necessidade de comprovar união estável pós-mortem, por exemplo. Por que a pessoa quer uma união estável pós-mortem? Tem a ver com direito patrimonial. Sim. Olha bem. Sim. Ou seja, pela participação na comunicação daquele bem que foi adquirido ou um benefício previdenciário. Sim. Entendeu? De alguma forma vai ter algum bem patrimonial. Então, por isso o direito patrimonial é super importante, que eu falo que eu sou especialista em direito patrimonial, que agrega... Abrange todo isso daí do sucessão, seja ele qual for o ato a ser praticado, vai estar lidando com patrimônio, né? Que é o que todo mundo tem medo de perder. Ninguém quer perder, todo mundo quer se resguardar e está bem amparado e assessorado juridicamente quando o assunto é patrimônio. E lembrando que a união estável pós-mortem também é permitida em cartório de notas, tá? Contanto que os herdeiros concordem na assinatura, caso contrário, só judicialmente. Isso aí. Eu já fiz um inventário em que os filhos reconheceram no próprio inventário a união estável da mãe deles, que era a companheira, porque não tinha uma união estável regulamentada. Então, isso é muito importante também que as pessoas saibam, né? Porque as pessoas acabam sendo leigas e não conhecem muito bem os seus direitos. Costumo dizer que a gente ficou muito tempo sem passar esse tipo de informação para a população, né? Porque a população teve todos os tipos de informações possíveis. Teve uma época que era meio que a moda, né? Falar sobre investimento. Então, todo mundo virou um expert em investimento. Aí, daqui a pouco, era Bitcoin. Todo mundo virou um expert em Bitcoin. Sim. Aí, acho que, assim, do que a gente mais consome, eu acho que todo mundo vai consumir cartório. Em algum momento. A gente vai no cartório, quando alguém na nossa família vem a falecer, a gente vai ao cartório, comprou um bem, vai ao cartório, vendeu um bem, vai ao cartório. Então, a gente demorou muito para poder estar levando para as pessoas esse tipo de informação da importância da instituição cartório e de tudo que ela pode agregar de valor para as pessoas como informação também. Perfeito. Acho que é muito E eu acho, assim, por eu ser professora universitária há 30 anos, eu vejo, assim, que os cursos de direito no Brasil, eles não ensinam o extrajudicial. Eu ensino porque eu estudo bastante, então eu levo isso para os meus alunos. Mas isso não existe uma disciplina focada no extrajudicial, então isso é muito bom. Então, os advogados estão nessa transição também, de sair um pouco do judicial e ir para o extrajudicial. E eu falo que não é bem a desjudicialização, é a extrajudicialização, que precisa, isso que as pessoas precisam entender, né? Porque o extrajudicial é vida, né? A gente ganha tempo, porque o judiciário está super congestionado. Então, é um juiz para 4.000, 8.000 processos. É humanamente impossível. Né? E então, tem casos urgentes. E nem todo cliente que chega para esse tipo de advogado precisa judicializar uma causa. Sim. Então, cara, ele tem que ter o cartório, ele tem que ter o extrajudicial de uma forma geral, não só o cartório, como alternativas ali. E automaticamente conhecimento técnico sobre essa prática também. Porque se não ensina na universidade, depois que termina, ou no percurso, ele vai ter que começar a se adequar a essa prática extrajudicial, até para quando ele chegar para ele esse tipo de caso, ele esteja preparado, né? Perfeito. E aí eu falo também que a importância de o advogado saber também ser um pouco estrategista. Então, tem que estudar é para sempre, eu digo isso, né? Não é o fato de, estou formada há 30 e tantos anos e parou no tempo e no espaço, não. É sempre curso de atualização e a gente precisa se reciclar. É um provimento novo a cada 2 semanas. O CNJ, ele tem legislado bastante, né? Então, é um ativismo do CNJ, porque você vê, o CNJ é um Conselho Nacional de Justiça, que foi criado pela reforma do Judiciário em 1994. Ele consta na Constituição Federal como membro do Judiciário, veja, mas o CNJ ele tem editado provimentos que têm facilitado a nossa vida e tem, realmente, algumas pessoas falam assim, mas qual é a legitimidade do CNJ em legislar? Sim. Porque acaba legislando, mas de qualquer modo é para ajudar.
né, para acelerar, para ajudar. E uma questão que eu sou professora da UERJ também, da pós da UERJ, de Direito Notarial e Registral e Imobiliário. E eu trato da responsabilidade civil dentro do direito notarial, registral e imobiliário. Então, a gente tem uma lei, que é a Lei 8.906 de 94, né, que trata dessa responsabilidade civil. E o que eu tenho visto também, porque, veja, quando você coloca lá no Instagram, nas redes sociais em geral, que o inventário pode ser feito em cartório, o uso capião pode ser feito em cartório, mas precisa de advogado. É uma coisa que eu sempre bato nesta tecla. Deve ter, né? É obrigatório. É obrigatório, sob pena de o cartório ser responsabilizado civilmente por conta disso. E denúncia na corregedoria também. As pessoas estão banalizando demais também esse procedimento de uso capião e adjudicação compulsória. Né? Outro dia, acho que foi até o Gilto que me informou, tinha promoção no Instagram sobre fazer uso capião. Aproveite essa oportunidade, promoção para você que quer... Gente, é todo um estudo, é toda uma técnica, é tudo que tem que ser elaborado para você confeccionar tanto a ata notarial quanto o requerimento, comprovação de provas, entendeu? Aí as pessoas acham que é de um dia para o outro, entendeu? E a presença obrigatória de um advogado especializado. Sim. Senão não vai para frente. Perfeito. Você vai elaborar, só que não vai registrar, então não vai te dar plena propriedade. O grande ponto é que, assim, quando a gente trata de patrimônio, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não dá para entrar nessa esfera populista que a gente está acostumado a fazer com qualquer coisa. Sim. Quando a gente lida com o patrimônio da pessoa, a gente precisa, além do conhecimento técnico e prático, a gente precisa entender das leis que estão amparadas naquele tipo de situação, porque cada coisa existe uma particularidade e um código de normas, um código de normas estadual, nacional, código civil, código de processo civil e o CNJ também, lei de registro público. Então, às vezes a pessoa... Os provimentos. Então, as pessoas não estão se atentando a isso, né? Não têm conhecimento disso e, às vezes, compram uma promoção de uso capião. Eu vi isso. Promoção de uso capião. Realmente. Falei, cara, nem cabem na mesma frase. Sim. Promoção e uso capião. Mas você sabe que tem uma expansão disso. Os tiktokers estão aí, inclusive em outras esferas também. Alimentos, que tem a ver com patrimônio. Tinha uma menina, uma influencer, que estava ali vendendo uma ação de alimentos por R$ 189,00 por mês. E aí uma advogada fez uma denúncia dela e foi apurada e ela não pode mais divulgar. Não pode mais divulgar isso, porque isso é um absurdo. É até vamos dizer assim, uma afronta a quem fez 5 anos de faculdade, fez uma prova da OAB, que passou no exame e que está atuando. Isso é uma afronta. Né, de pessoas que não estão qualificadas, que não passaram por um curso de direito, que não passaram pelo crivo da OAB, estarem divulgando esses tipos de serviços, né? Mas que, infelizmente, a gente não tem uma fiscalização efetiva. Isso é generalizado, não é só no direito, mas... A desinformação em redes sociais é algo absurdo. Então, para a população, o único recado que a gente pode dar é o seguinte: quando envolve patrimônio, precisa de uma listagem técnica de instituições que estão regulamentando esse tipo de ação, sabe? Então, você precisa saber se o advogado ou a pessoa que você está contratando possui qualidade técnica e prática dessas regulamentações. Seja especializado naquilo. Seja especializado, exatamente isso, né? Sim, eu posso até citar aquele caso, não sei... aquele caso de uso capião, né, em que a gente está fazendo a ata notarial e que apareceram 90 processos. Exatamente. Então, tem que baixar os 90 processos. Então, aquele processo, às vezes, com 5.000 páginas. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, caramba, não é fácil, não é um trabalho técnico. Exatamente. Como é que você vai ver uma pessoa... Você viu isso na prática, né? Vimos isso na prática. Aí como é que você vai ver uma pessoa divulgando numa rede social que tem uma promoção de uso capião? Mas sabe por quê? Por causa da inteligência artificial. Hoje todo mundo está utilizando a inteligência artificial e ela se acha o expert. Exatamente. Antes de falar com um advogado, antes de falar com um registrador, com um notário, ela vai para o ChatGPT e ela acha que ela sabe de tudo. É o especialista. Antes era o Google. Era o coach, né?
Aí passou a ser coach, agora todo mundo é influencer de alguma coisa que o ChatGPT passa a informação. Isso aí. Né? Mas é assim, a inteligência artificial é uma maneira... É boa, ela é muito boa. Claro, uma ferramenta maravilhosa. Que veio para ficar e está evoluindo demais aí, acelerando muitos processos até, de muitas coisas, mas ela não vai substituir, principalmente no direito notarial e registral, nessa parte de regularização imobiliária, seja o uso capião, a adjudicação, ela não consegue substituir a técnica de uma pessoa que conhece a prática desse tipo de serviço. É isso que as pessoas humanizada. Não vai ter essa questão humanizada. Sim, a inteligência artificial não vai substituir a inteligência natural e o coração humano. É o que eu sempre Ela é uma ferramenta. Isso a gente tem que entender que ela é uma ferramenta. Muito bem utilizada, cara, ela só acelera você. Potencializa. Potencializa, exatamente. Então... Vamos mudar um pouquinho aqui, vamos entrar num tema também que é muito recente, que é o Airbnb em condomínio. O STJ proibiu ou colocou limite? Colocou limites, não é proibido o Airbnb, né? Desde que a assembleia daquele condomínio autorize o Airbnb. Então tem que ter aprovação de 2/3 dos condôminos para que haja... o aluguel por Airbnb, porque a polêmica aí é a alta rotatividade, a questão da segurança. Sim, gente, porque imagina... Você tem criança, começa a entrar gente que você não conhece no prédio. Perfeitamente. Bem então, complicado. assim, eu sou investidor, eu vou comprar um imóvel naquele empreendimento para colocar no Airbnb. Ok, você pode fazer isso, né? Então, você é empreendedor, investidor... Ok, mas você tem que saber se aquele condomínio permite ou não o Airbnb, porque depois que você colocou na plataforma, e o que eu disse também numa live que eu fiz, eu falei assim, gente, quer saber se lá no teu condomínio tem um imóvel no Airbnb? Coloca lá na plataforma do Airbnb o teu endereço, aí vai aparecer. Né, se tem algum vizinho seu colocando o imóvel no Airbnb. Então, não é que a gente queira colocar limite, não é colocar limite, mas assim, impedir que a pessoa empreenda. Ok, você é investidor, você está comprando, você quer ganhar dinheiro, você quer lucrar, porque a nossa intenção é essa. E tem o direito de propriedade também, até que ponto você está infringindo, né, ou não está chegando esse direito de propriedade da pessoa, mas também não pode prejudicar o coletivo. Não pode prejudicar o coletivo, porque assim, o direito de propriedade, quais são as faculdades inerentes a quem é proprietário? Usar, fruir, dispor e reaver. Quando eu sou proprietário, e aí é uma coisa interessante, nós só somos proprietários quando o nosso nome está lá na matrícula do imóvel. Né? Eu só posso dizer que o imóvel é meu quando o meu nome está na matrícula, porque a máxima do registro de imóveis só é dono quem registra. Então é isso, a gente tem que registrar o título translativo e tem que ser hábil o título translativo. Então, eu sou proprietário, então posso fazer o que eu quero? Não, tem os limites da propriedade. Então, primeiro é a função social. Segundo é a prática dos atos emulativos. Aí é que entra o Airbnb. Olha que interessante, porque o 1228, parágrafo 2º do Código Civil, ele fala assim, você vai sofrer uma limitação do seu direito de propriedade se você estiver praticando um ato emulativo. O que é um ato emulativo? É aquele que visa prejudicar o outro. Sim. E é óbvio que a intenção não é prejudicar, mas é aquilo que viola a segurança, a saúde e o sossego, os 3 S's do direito da vizinhança. Então, quando eu coloco meu imóvel no Airbnb, eu estou violando a segurança por causa da alta rotatividade, inclusive também em relação aos funcionários do condomínio. Porque aquelas pessoas que estão ali morando, usando o Airbnb, elas vão usar as partes comuns do condomínio. E nós somos coproprietários, por isso que se chama condomínio. Estamos compartilhando a propriedade comum, que é a piscina, que é o play, que é a portaria, que é o elevador, que isso é comum de todo mundo. Eu até tenho um vídeo polêmico que eu falo que, assim, quem mora na cobertura tem que pagar mais condomínio? Isso é errado, porque é a taxa da inveja, né? Eu não falei isso, não. Mas é chamado taxa da inveja, porque quem mora na cobertura não tem que pagar mais condomínio. Vamos conversar também sobre isso. Vamos conversar mesmo. Eu partilho da mesma opinião, porque acho que
paga o dobro na maioria. Da fração, depende da fração ideal. O Código Civil fala que é pela fração. Isso, mas tenha lá, vírgula, salvo... Convenção estipulada. Isso aí, salvo... As convenções, a maioria das convenções foram até a vírgula ali, não passaram por outro fato. Por quê? Porque é conveniente para o condomínio. É conveniente, né? Porque, na verdade, é conveniente para a maioria, né? Mas a maioria tem que se conscientizar de que quem mora na cobertura já pagou mais pelo imóvel, já paga mais IPTU e não tem motivo de pagar mais condomínio. Não usa mais a área comum do que os outros. Então, é esse o ponto. As despesas ordinárias, elas são comuns, independente se o meu imóvel é maior que o seu. As despesas ordinárias, elas são comuns, principalmente nos condomínios mais modernos, que cada um tem seu hidrômetro. Então, tem consumo de água comum, enfim. Mas é uma polêmica. Não há uma extravagância no uso maior do que os outros, né? Ali, não vejo por que cobrar mais também. Partilho da mesma opinião. Não, ele já paga mais desde que ele entra. Ele paga mais pela unidade, paga mais de IPTU. Okay. Pagar mais pela unidade, metragem quadrada maior, ok. Mas tem mais vaga na garagem. Também ele pagou por isso. Tá na escritura. As vagas na garagem. Agora, pagar mais pelo uso de área comum, eu também discordo. Eu não partilho de... Mas você sabe que isso é algo que já está incutido na mente das pessoas, né? Você vai comprar Isso é automático. É automático. E é difícil você desconstruir isso. Eu acho que a gente precisa fazer, às vezes, uma desconstrução. Sim, isso é automático mesmo. Como autoanálise ali, né? Isso. Você pergunta para a pessoa... acontecendo? Por que é? Não vou comprar a cobertura não, que é tudo em dobro. Condomínio em dobro, tudo em dobro. Ela já pensa, já dessa premissa, tudo em dobro. E aí, tudo que você vai comprar, né, vai ter uma disposição financeira. Você pergunta o porquê. E aí, qual é o porquê? Não tem o porquê, não vou usar. É um elevador só meu? Não é um elevador? Vai entrar no elevador com todo mundo? Mas sabe o que as pessoas falam também? Na cobertura tem mais gente. Eu falei, negativo. Às vezes na cobertura tem um casal morando. E no 101 tem 10 pessoas. Mas aí mais gente vai consumir mais água, mas o hidrômetro é separado. A luz é individual. Sim. Então, assim, são várias hipóteses que são refutadas aí nesse caso. Isso dá um podcast inteiro, né? Inteiro, verdade. Pegando um gancho nisso, que o Gilton falou, é a importância de uma convenção de condomínio bem elaborada por um profissional competente para um condomínio, para evitar problemas que, já que a advocacia é preventiva, né? Geralmente seria melhor ser só preventiva, certamente, né? Qual a importância de uma convenção bem elaborada para um condomínio? Essencial, né? Uma convenção bem elaborada para que esteja não só de acordo com o Código Civil, mas também de acordo com as demandas mais relevantes, atualizadas, porque a lei está parada no tempo e no espaço. E a sociedade é dinâmica. Então, o Código Civil, por exemplo, de 2002, mas, na verdade, ele é de 1975, porque ele começou a ser votado lá. Então, hoje, um advogado que vai redigir uma convenção, ele precisa estar antenado não só com o que prevê a lei, mas também com os provimentos, as decisões jurisprudenciais, e que isso seja votado em assembleia. Por quê? Porque a convenção é soberana. Então, a convenção é soberana, porém, o que a gente vê é que ela não pode ferir os princípios constitucionais. Por exemplo, condomínio proibindo cachorro. Não pode proibir. Não pode. Ora, meu Deus. E até porque os animais foram elevados a sujeitos de direito. Eles não são pessoas, mas também não são coisas, embora o Código Civil coloque o animal lá no capítulo das coisas. Animais são semoventes. Sim. Mas eles foram elevados a sujeitos de direito, enfim. Aí é algo que vai parar no STJ justamente porque as pessoas elas querem ter o direito de propriedade e de liberdade, que são, inclusive, direitos fundamentais previstos lá no artigo 5º caput da Constituição. Então, óbvio, a Convenção é soberana? Mas ela não pode ferir os princípios constitucionais. E aí, por isso, a importância de um advogado especialista redigir a Convenção do Condomínio para ela ser registrada. Sim, mas geralmente quando tem essa... Eu já peguei algumas assim, tá? Com proibição total de animais e não é registrado. Tá? É posto em exigência informando que isso não é permitido, essa obstrução total. Eu não sei se continua... que um morador que esteja em desacordo com isso, né? Porque aquilo é imposto, aí pensa assim, eu não posso ir contra exatamente. porque está lá previsto negativo.
é porque as pessoas desconhecem o direito que lhe assiste, ou os direitos que lhes assistem, né? Então, eu acho que é importante a presença do advogado de forma preventiva, né? Assim, ter um advogado para você fazer uma consulta, para você prevenir conflitos. Eu gostaria muito, falo sinceramente com vocês, eu atuo no litigioso, mas eu preferia só atuar no preventivo, só para evitar que as pessoas entrem num conflito. Mas aí elas já entraram no conflito, eu entro na demanda, ok, eu vou entrar, mas eu preferia sempre advogar na advocacia preventiva, para prevenir os conflitos. Mas as pessoas não têm hábito de pagar advogado para evitar problemas. Eu sempre converso, quando converso com os clientes, eu falo, olha, você tem duas formas de você me procurar. Eu sou um remédio. Aí você vai, eu sou um remédio preventivo e sou um remédio curativo. Eu sempre digo para os meus clientes, você quem vai escolher. Então, a gente pode tomar essa decisão agora ou pode tomar uma posterior. O curativo, na verdade, lá na frente, ele sempre dói, antes da gente colocar alguma coisa para tapar. Mas você tem a opção de fazer ele aqui de forma preventiva. Aí eu sempre deixo a escolha para ele. Isso aí. E isso cabe em qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim. Porque, na maioria das vezes, quando você pega uma convenção de condomínio, entrando um pouco no assunto de vocês, você não consegue acreditar que foi elaborada por um advogado com N proibições. Provavelmente o síndico, amparado com alguém que acha que sabe, agora com uma inteligência artificial, prepara lá e tenta dar entrada numa convenção com esse tipo de proibição. Aí, quando você depara no RGI que não é viável o registro, aí é que ele vai procurar um advogado. Só que é o seguinte, ele não teve um diagnóstico de causa. Por isso que eu sempre trato qualquer tipo de atendimento como um remédio. Se é dor de cabeça, a gente vai dar um remédio para dor de cabeça. Se é dor nas pernas, é remédio para dor nas pernas. Mas antes disso, a gente tem que ter o diagnóstico da causa. E quando a gente pega um documento desse mal elaborado, que volta, porque volta ou para o advogado, ou para o pessoal do cartório, ou até o examinador do registro de imóveis, ele já sabe que aquilo ali não foi feito por um profissional da área que tem conhecimento. Ou se foi feito por um profissional, não tem a especialização necessária. Não tem expertise, exatamente. Então, ele é um generalista que ele acabou assinando ali. Para você ver, aquela síndica daquele condomínio da Uso Capião. Eu não posso assinar a declaração. Eu falei, você pode sim, isso não tem nada a ver com direitos reais e não vai afetar em nada o condomínio. É o desconhecimento mesmo. Mas os meus advogados já falaram para não assinar. Eu falei, gente, esses advogados estão precisando fazer um curso da Prof. Ana Cristina. Exatamente. E são advogados condominiais, que ela deu a entender que seriam advogados do condomínio. E os conselheiros, se eu não me engano. Conselheiros fiscais. Mas até aí tudo bem. Mas quando ela falou o advogado, eu falei, não é possível. É como se ele tivesse dando, a síndica anuindo, estivesse dando propriedade à pessoa. E ela só não entendeu que ela vai ser notificada pelo registro de imóveis. Ela vai ser notificada. Caso não queira assinar a declaração, ela vai ser notificada. Sim. Mas eu expliquei, muito bem explicado, né? Que não teria nenhum problema em relação ao direito real do condomínio. Era só para ela testar a posse daquela pessoa que estava ali morando naquele. E ela nada mais ia confirmar que é aquela pessoa que paga a cota condominial em dia a ela. A ela não, ao condomínio. Ao condomínio, sim. Mas é porque as pessoas elas têm receio. Por desconhecimento. Desconhecimento, essa é a palavra mais correta. Por desconhecimento. Por desconhecimento. E eu gosto muito que a pessoa me conheça, né? Porque, assim, quando a pessoa conhece, ela tem confiança. Até porque eu tenho um nome a zelar. Eu acho que a gente tem um nome a zelar. E ninguém consegue permanecer por muitos anos numa profissão se ela não tiver constância, caráter, eficiência e um nome a zelar. Eu prezo muito pelo meu nome. Muito mesmo. Às vezes eu tô ali, nossa, eu não tô nem podendo fazer o que eu tô fazendo, mas eu tô ali. Se deu a palavra, dei a palavra, eu vou fazer até o fim. E vou fazer o meu melhor. É sempre a excelência em primeiro lugar. E isso que eu vejo, algumas pessoas, elas, por causa do marketing, elas estão se esquecendo disso, sabe? Então, é uma coisa muito estranha, porque as pessoas elas vão ter uma
vamos dizer assim, é transitório aqui. Aquele sucesso, ele é transitório, porque ninguém permanece se não tiver essa questão da essência e da verdade. Eu costumo dizer que em tudo que uma pessoa vai se propor a fazer, cara, ela não pode negociar com fracasso, com qualquer tipo de coisa que não vai agregar valor àquela tarefa. Ela não pode flertar, não pode negociar. Tem coisas que são inegociáveis. O nome eu acho que nem é o fracasso, sabe, Gilton? Eu acho que é negociar com a ética, em primeiro lugar. Também. Né? O fracasso, ele faz parte da vida, porque a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Sim. Né? Então, a gente às vezes está lá em cima, mas daqui a pouco a gente está lá embaixo. E a gente tem que cuidar para que a gente saiba estar também lá embaixo. Então, são altos e baixos, é a linha da vida. Né? Que, inclusive, eu tenho até a linha da vida tatuada no meu corpo, porque é exatamente isso. A gente vive de altos e baixos. E quando a linha da vida te fizer... é porque acabou. Aí acabou. Aí não tem mais o que fazer. Mas enquanto a gente está aqui, a gente vai... Vamos ter um fôlego, né? Porque no fundo do poço, infelizmente, tem subsolo. Mas no fundo do poço também tem uma mola, né? Que a gente vai lá no fundo do poço e consegue. E o fundo do poço, costumo dizer que se você chegou ali, cara, você tem uma certeza. Você não vai descer mais. Então agora tem que subir. Olha que tem subsolo, hein? Tem. Eu nem vou tocar nesse assunto. Então, vamos embora. Mas tem. Pode crer que tem. Né? Entendi. Mesmo que seja de uma forma espiritual, mas ela tem. Entendi. Porque acho que cada um passa os seus desafios. Sim, pô. O mais importante é como é que você vai escolher suas lutas e como vai enfrentá-las. Isso aí. E como você vai enfrentar os desafios. Então, eu não tenho ingerência sobre aquilo que acontece comigo, mas eu tenho ingerência como eu vou escolher, como eu vou lidar com aquilo que aconteceu comigo. Sim. Né? Porque, infelizmente, eu perdi meu filho mais velho, aos 34 anos, num acidente de moto. E é muito difícil, né? Você se adaptar a essa situação. Por isso que eu falo que no fundo do poço tem subsolo, sim. Né? Mas aí a gente é que escolhe como a gente vai lidar com aquilo que aconteceu. Porque sobre isso eu não tenho controle. Eu não tenho. A gente não tem controle sobre a vida, sobre o fôlego da vida. A gente não dá valor a esse momento aqui que a gente está respirando, porque é algo automático. Mas quando Deus fala assim, chegou a sua hora, recolheu meu filho num acidente de moto, e aí? O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, mas enfim. Estamos aqui, vamos continuar, porque é uma situação que não depende do nosso controle, mas a gente escolhe como a gente vai reagir. Entendi. Perfeito. E você está reagindo, ajudando muitas outras pessoas, tá? Eu sou um aluno, eu costumo dizer que eu me pronuncio sempre como professora. Meu Deus. Tá mudando a vida de um monte de advogados aí que estão entrando na esfera extrajudicial. O último curso que eu sei que teve de inventário foi um sucesso. Sim. E agora, no próximo sábado, vai iniciar um novo. Então, eu vou para uma pergunta direta para o extrajudicial, tá? Porque é tão importante para um advogado entender sobre matrícula, cadeia dominial e qualificação registral antes de pensar de ir para o judicial? Vamos lá. Então, existe todo um procedimento dentro do registro de imóveis, né, em que existe o princípio da continuidade. Então, a gente precisa entender que João comprou de alguém, então está lá em nome do João. Então, aquilo precisa ter um princípio da continuidade. Como é que aquilo foi parar sob a titularidade do João? Então, através de uma escritura pública de compra e venda. Ok. João faleceu, inventário, os filhos serão os novos proprietários daquele bem. Então, tem que ter uma cadeia dominial. Por isso que não pode ter partilha per saltum. Que é aquela, o imóvel é do João, João faleceu, os filhos não fizeram inventário, agora os filhos morreram, vão passar para o neto. Não, tem que fazer o inventário do João para depois passar para o neto. Então, isso é a cadeia dominial. Então, a matrícula ela é o X da questão dentro do direito imobiliário. Então, eu tenho que entender a matrícula e tenho que saber ler a matrícula. Se recai sobre o bem algum ônus real, né? Porque os ônus reais estão lá elencados no artigo 1225 do Código Civil, são 14 ônus reais.
Não, na verdade, são direitos reais. E aí, por isso que a gente fala de certidão de ônus reais. O que é isso? Reais, porque vem de réis, de coisa. Ônus reais, uma obrigação que recai sobre o bem. Então, se aquele bem ele está livre e desembaraçado, é a propriedade, que a propriedade é um único direito real sobre coisa própria. Olha que interessante. Então, eu sou proprietária, eu tenho direito real sobre aquele bem e ele é meu e se eu quiser vender, eu posso vender, porque ele está livre e desembaraçado de ônus. Mas se sobre aquele bem tem um direito de superfície, usufruto, servidão, hipoteca, direito real de habitação. Gente, que agora teve a polêmica da viúva do Erasmo Carlos, em que foi cancelado o direito real de habitação dela. Por quê? Porque ela não estava pagando o IPTU e condomínio. Eu tenho uma manhã para cancelar. Oh, meu Deus! Olha aí, um assunto super atual e que as pessoas elas não sabem, né? Que isso, gente, o direito real de habitação, ok, o direito do cônjuge sobrevivente ou do companheiro sobrevivente de habitar o bem que servia de moradia para o casal, independentemente do regime de bens e do direito que a pessoa tenha sobre a partilha ou meação. Mas precisa arcar com as despesas. Precisa arcar com as despesas, até porque condomínio e IPTU são obrigações propter rem, do próprio bem, e que vai levar à asta pública aquele bem, à execução daquela dívida, né? Então, a gente precisa se conscientizar disso. As pessoas elas não têm a menor noção. E essas questões midiáticas, elas são importantes, essas notícias midiáticas, e por isso que eu sempre estou gravando alguma coisa a respeito, porque para orientar as pessoas, porque as pessoas prestam atenção naquele caso concreto, igual a questão do Estênio Garcia também. Na verdade, as pessoas prestam atenção em fofoca. Fofoca, pois então, a fofoca, você utiliza da fofoca para poder informar as pessoas, instruir as pessoas. Porque aqui no Brasil só assim, com a fofoca. Aí as pessoas prestam atenção. Aí presta atenção, mas não com a pegada do fofoca, né? Mas sim transformando a fofoca em informação. É só para ter audiência. É para ter audiência para você conseguir instruir as pessoas. E os próprios alunos falam, professora, você viu o caso do tal, grava um vídeo. Eu falei, tá bom, vou gravar. E é isso, sabe? Eu acho que informação nunca é demais. E o que a minha preocupação como professora, né, e como advogada, mas como professora principalmente, é transformar informação em conhecimento, que eu acho isso essencial, porque informação a gente tem aos montes, o dia inteiro, né? É uma avalanche de informações, mas que essas informações se transformem em conhecimento, que eu acho isso primordial. E saber filtrar, né? Isso aí, saber filtrar. E conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Sim. E quando a gente internaliza, a gente não vai esquecer. Sim. Não é uma coisa que a gente decorou, a gente internalizou. E a gente vai ficar aqui no nosso HD para sempre, né? Legal, sobre essa questão de famoso, eu lembro que teve uma notícia, até um post que eu fiz também, da Ivete Sangalo, do Léo Dias, né, que quando ela se separa, né, aí oferece um apartamento de 3 milhões para o marido e ela virou referência no meio dos famosos, né, como, cara, a mais generosa numa partilha de bens. A notícia foi algo relacionado a isso. Aí eu fui investigar e eu fui descobrir que ela casou com separação total de bens, pacto antinupcial. O irmão dela, lá em 2002, quando eles estavam se conhecendo, ele falou, vocês vão se juntar? Pacto antinupcial, regime da separação total de bens. O que é seu, o que é dele, tá tudo certo. Se separaram, fizeram o divórcio. Então, a notícia foi partilha de bens da Ivete Sangalo. Como é que foi a palavra correta? É um marco histórico. Olha como essa mulher a generosidade da ainda ofereceu um apartamento. Na partilha de bens ainda oferece. Falei, e não é nada disso, né? As pessoas, assim, o que a gente ouve na mídia, a gente tem que filtrar muito, porque jornalista não é fácil. Eles querem vender notícia, né? Então, quanto mais sensacionalismo, melhor. E a gente está ali para filtrar. Né? E aí você tem que explicar para as pessoas, olha, não teve partilha de bens, já tinha um pacto, cada um, só se divorciaram. Se ele aceita esse bem, ia ser uma doação, tá?
dela para ele, porque ela queria muito que ele ficasse nesse apartamento, para quando o filho fosse ficar os 15 dias com ele, se mantivesse dentro dessa casa. Foi só isso. E aí você tem que explicar, você tem que educar as pessoas de que assim, olha, não vai por essa notícia, o que aconteceu, o fato é esse. Sim, tá? E ontem... Pode falar. Pode falar. Não, fica à vontade. Não, é que você falou sobre isso. Ontem um aluno que ele fez até o curso de regularização de imóveis, ele falou assim, olha essa notícia, professora. Aí eu falei assim, eu já gravei um vídeo sobre essa notícia, que foi aquela notícia foi até no final de março que saiu essa notícia, só que foi publicado dia 24 de abril. No STJ, de que um recibo de compra e venda foi utilizado como justo título para uso capião. Eu vi um vídeo, santo Deus. Eu vi um vídeo. Tu viu um vídeo? Eu vi um vídeo desse, o cara falando que ele fazendo a simulação, ele indo até um registro de imóveis com recibo de pagamento. Eu quero o imóvel no meu nome. Aí eu vi. Nesse nível. Aí o atendente. Como assim? Ué, você não sabe? O seu registrador não te informou sobre isso? Eu falei, meu Deus. Não, porque tá errado, né? Tá totalmente equivocado. Eu vou dar entrada no papel de pão e tá tudo certo. O imóvel vai pro meu nome. Mas o que o STJ ali deferiu foi assim, aquele recibo de compra e venda, ele serviu como justo título para uso capião, mas obviamente que os requisitos da uso capião estavam presentes. Óbvio, Posse, mansa e pacífica, ininterrupta, prolongada no tempo, animus domini. Não, isso dizem? Então, mas eu explico isso no vídeo. Sim. E eles dizem isso no vídeo? Não. É só um papelzinho. Eu sei esse vídeo que ele falou. Quero imóvel no meu nome. Ele faz uma dublagem dele atendendo ele falando, sabe? Com papel de recibo. E ainda fazendo como se o cartório estivesse errado, como tivesse desconhecimento. Uhum. Não, você não vai passar pro meu nome imóvel? O seu registrador não falou para você? Eu falei, meu Deus, é isso mesmo que tá acontecendo? É nesse nível? Mas sei lá se isso também é uma chacota, né? Uma forma de obter mais like, porque hoje também, as pessoas estão atrás de likes. Eu vejo muito isso, que é o engajamento. Então, não é por causa do engajamento que eu vou postar qualquer besterol, e até porque não combina nem comigo, né? Embora eu tenha feito uma dancinha, não postei no feed não, postei no stories. Aí, será que a Prof. Ana Cris está preparando advogados especializados em inventário? Será? Eu fiz assim. Tinha essa trend, né? Tava tendo essa trend. Aí eu fiz nos stories ali com o pessoal que estava fazendo o curso. Mas, obviamente, gente, que não dá, né? Para ficar entrando em trend para ter engajamento e para ter like. A gente tem um nome a zelar. Até porque é um conteúdo técnico. Ele não pode fugir dessa técnica, né? Isso aí. Por mais que precisa de uma preparação, precisa de uma boa imagem, um bom conteúdo técnico ali para ser falado, mas ele não pode fugir muito desse quadrado aí. Você não pode entrar em qualquer trend para poder falar sobre o patrimônio. Sim. Porque é um assunto sério. Muito sério. Cabe. Porque imagina, você vai... É igual o papel do registrador de imóvel, é diferente do papel do tabelião. O tabelião, ele está recebendo a vontade das pessoas. O registrador não, ele vai conferir, vai transferir a propriedade para alguém, ou vai atestar a propriedade de alguém. Então, é muito sério. As pessoas, elas não pensam nisso. Eu estou até escrevendo um artigo junto com os meus alunos e falando sobre isso, sobre o direito à moradia versus o direito à propriedade, que são coisas distintas. E isso a gente precisa entender. Então, assim, propriedade é um direito fundamental. As pessoas querem, sim, ter um lugar para chamar de seu. Elas querem ter um teto para morar, elas querem dignidade. Eu acho que promover... A gente ter um trabalho digno e a gente ter um teto para morar, eu acho que isso já é o princípio da dignidade. Está na Constituição isso, nesse direito, né? Então, é mais ou menos isso mesmo. Então, as pessoas querem ter esse direito e é importante conferir esse direito. Por isso que o registrador ele tem que ter muito critério mesmo na hora de conferir e atestar e transferir a propriedade de um bem para uma pessoa. Eu até dei uma palestra numa imobiliária há pouco tempo e fui confrontado. Por que o cartório de notas e o cartório de registro de imóveis não se comunicam? Aí, olha, se vocês tivessem esse desejo, visse isso na prática, vocês não iam gostar de nenhum dos dois.
Não, mas o registro de imóveis... Aí eu falei, o registro de imóveis, ele precisa ser imparcial. É o fiscal do trabalho do... Eu falei, olha, quando você vai... Eu falei, pensa comigo, você vai me procurar, eu vou dizer a sua vontade. Eu vou relatar a sua vontade e a vontade da outra parte. Dentro dos limites, né? Não, fiz uma suposição de uma compra e venda. Eu falei, o registro de imóveis vai atestar se você e você estão ok e se o meu trabalho foi feito com zelo. Exatamente. Falei, pô, vocês não gostam de uma instituição que vai prezar pelo zelo, vai confirmar tudo? Você acha que eu tenho que comunicar a tua vontade para eles? Não pode ser você? Falei, deve ser você. Você garantiu esse direito de você mesmo tratar da sua documentação. Olha que benéfico é isso. Você não vai ficar na minha mão. Você já pensou por esse lado? Você imagina se você fosse me entregar a sua vida para mim e eu ia decidir com o registrador a sua vida? Ou a liberdade que você tem de vir me procurar e de procurar o registro de imóveis. Até porque está tudo parametrizado por leis. Sim. Não está nada solto. A lei de registros públicos, por exemplo, ela é maravilhosa. Ela é de 73, que entrou em vigor em 76, mas ela abrange tudo e está tudo interconectado. As pessoas acham que é uma bagunça, mas não é. Né? É nascimento, é casamento, é óbito, está tudo lá. Está tudo previsto, tudo. As questões imobiliárias, enfim, está tudo previsto na lei. Pode ser registrado, que pode ser averbado, está tudo lá. Isso aí. Lá no 167 está tudo escrito. É porque com a falta de informação que a gente ficou muito tempo sem passar esse tipo, sem ter um canal de comunicação com a população, todo mundo acha que é só para arrecadar. Sim. E aí Vim aos cartórios. Na verdade, né? Raiva de cartório. Não existe nada, pelo menos que eu conheço aqui no Rio de Janeiro, o que a gente está fazendo. Então, tentar informar as pessoas referente a cartório. Todo mundo ficou atrelado só a avisar o extrajudicial, o cartório, como órgãos arrecadadores, só. E aí não tiveram tempo. Não tiveram tempo para analisar a segurança jurídica que está atrelada àquilo. A segurança que está atrelada ao que cumpre a vontade das partes e é o que dá a publicidade. Porque é isso que o registro de imóveis faz. Valida tudo que foi acordado e dá publicidade, torna público, né? Sim, aí as pessoas elas acham que aquilo é algo que vai prejudicar, que é só para arrecadar. A burocracia desnecessária e não é. Né? É justamente o contrário, é a segurança promovida, até porque os cartórios no Brasil são de ponta, né? Porque quando os portugueses vieram para o Brasil, trouxeram as ordenações afoncinas, manuelinas, filipinas, os cartórios para o Brasil. Foi Pedro alguma coisa o nome do primeiro tabelião que veio de Portugal? Então eles já vieram com um tabelião para poder fazer as escrituras. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que vem trazendo segurança desde lá de trás. Porque se não que fosse... só está se aperfeiçoando, né? E ajudando as pessoas. E as pessoas, algumas pessoas, não sabem fazer essa leitura. E cabe o registro de imóveis, é aquilo que a gente já conversou várias vezes, né? O registro de imóveis, ele também é o último caminho, né? Então, as pessoas já estão cansadas, né? Passa por todo um procedimento anterior, passa antes de chegar a notas, tem um outro procedimento, depois chega a notas, depois vai no registro. Aí chega no registro com o seu documento perfeito, entre aspas. Chega lá, exigência. Aí a pessoa pira, a pessoa xinga qual cartório? É notas? Não, geralmente é registro de imóvel. Claro, por isso que eu falei, o tabelião é de boa, Eles estão impedindo o registro, né? Mas foi como a gente conversou até no episódio anterior. Existem ainda pessoas fazendo escrituras falsas, entendeu? Então, o registro de imóveis é essencial para que isso não se perpetue, porque é ele que vai dar publicidade a esse tipo de documento falso. Ele tem todo um crivo e responsabilidade para que isso não aconteça. Por isso que o Gil estava falando, pode ter essa comunicação de cartório com cartório. Eu vou fazer, passa aí, registrar aí. Não existe isso. É tudo fiscal. E por isso que a importância do advogado também para ler e deixar tudo redondinho, tudo adequado para não cair em exigência, né? E aí não haver a suscitação de dúvida. E outro problema também que as pessoas acham que a suscitação de dúvida, eu vou levar para o judiciário resolver. Ok, quem vai resolver é a corregedoria, mas não é um processo judicial também, é algo administrativo, né? E na verdade o registrador, para ele interessa registrar, porque se ele não registrar, ele não recebe.
né? Os emolumentos. Mas ele não faz aquilo para prejudicar, ele faz aquilo justamente para dar segurança. Ele tem dúvida, ele não tem a competência de julgar. Então, ele manda para vários registros públicos para fazer. Dependendo dependendo da resposta, ele vai registrar ou não. Isso aí. E por isso que o documento já tem que chegar lá, o título, né, translativo tem que chegar lá totalmente adequado para que não caia em exigência, não haja o procedimento de dúvida, para que seja feito o registro e ok. Né? E por isso também, às vezes, vale a gente despachar com o registrador, como escrevente responsável, né, tem que ter uma comunicação clara. Vai conversa primeiro. Até porque vai demorar muito se você mandar para vários registros públicos. Então, conversa, de repente, só uma conversa, você já resolve a situação. Um esclarecimento de nota de exigência. Ou antes, né? Se eu tenho uma escritura para fazer um cliente para atender e eu estou com dúvida, eu junto minha documentação, banquinho lá do registro de imóveis e espero. Isso mesmo. Não tem ego nenhum, é humildade mesmo. Estou sentado lá para aprender. Como é que eu vou fazer isso? E ninguém sabe o registrador não está lá para falar, eu vou te punir, eu não vou registrar o seu título. Gente, não é assim. É porque ele também é responsável. Por quê? Porque as pessoas também esquecem que o tabelião e o registrador, eles não são funcionários públicos. É uma delegação do Estado. E eles respondem por CPF. Então, também eles têm uma responsabilidade. E que isso é importante. E as pessoas, elas não sabem, elas não têm a menor noção. Mas também você encontra esse tipo de informação aonde? Não tem essa divulgação de informação. Sempre foi uma caixa preta, entendeu? Porque cartório de notas e registro de imóveis nunca se fala nada. Ou se fala alguma coisa de fofoca que aconteceu, entendeu? Sobre arrecadação, que eles arrecadam demais, que eles só querem ficar ricos. Ou quando aconteceu entendeu? Alguma fraude. Ou algum tipo de fraude muito escandalosa. Só virava notícia não tem informação dessa de nada. forma. Então, mas é o que é muito importante para as pessoas, né? Estarem recebendo esse tipo de informação para, além de conhecimento técnico, né, saberem o que vão praticar, né? Porque eu costumo dizer, ninguém acordei e vou no cartório. Não vai. É o sonho. Tu vai no dia seguinte no cartório, no dia, nem dorme. Cara, isso tem que acabar porque você vai entrar no cartório em algum momento. Não tem jeito, você vai entrar. Não tem jeito, vai passar pela sua vida então, em algum momento. Então é mais fácil você entrar lá de forma confortável, né? Sabendo que o ato que você vai praticar. Para te assegurar. Do que ficar nessa caixinha aí de que não, é burocrático, que ninguém sabe, é só para arrecadar. Não, cara, vai lá, que tem sempre alguém disponível para te atender, para te assegurar o que você quer, o ato que você está praticando é o correto também, tá? É muito importante as pessoas saberem disso, que tanto os cartórios quanto advogados também, eles estão ali atentos para você se expressar, dizer, né, mostrar clareza no que você quer, que aí eles vão te ajudar também. Isso aí nas três esferas. E é por isso que eu falo que é a importância da gente ser estrategista, né, para a gente minimizar o tempo que aquela pessoa vai ter para ter a propriedade daquele bem. Né? E saber analisar a matrícula do imóvel, por quê? Porque às vezes, por exemplo, quando a pessoa ela vai comprar um imóvel, ela tem que saber se aquele imóvel está totalmente apto para ser vendido. Então, por isso a importância da consulta da matrícula e saber ler a matrícula. Exatamente. Porque, às vezes, na matrícula é que vai estar ali determinando assim, a indisponibilidade daquele bem. Aí a pessoa quer porque quer. Olha, mas você corre um risco, porque esse bem está indisponível por conta de uma penhora, de uma execução. Isso é muito comum também. Eu tenho visto alguns clientes que me procuram e assim, a gente quer fazer o inventário, mas não pode porque o filho está com dívidas. Então, o filho está com dívidas, se fizer o inventário, vai passar para o nome dele, e aí os credores dele vão executar pela parte e nem renunciar ele vai poder. Pode renunciar. Porque vai tirar certidão e vai acusar lá. E não vão permitir renunciar. Então... E a importância do credor, do herdeiro ou do espólio também se pronunciarem em relação a isso, né? Então, é importante a gente saber ler a matrícula do bem e ver se consta neste bem, na matrícula, algum impedimento para que aquela escritura seja feita, seja um inventário, seja uma compra e venda, doação,
qualquer outro ato que seja realizado no cartório. Por isso a importância de a gente estar muito bem alinhado em relação a isso. E eu percebo que alguns advogados, eles se especializaram lá no processo civil, no direito civil, no penal, no processo penal, mas não se especializaram no direito notarial e registral. Então, a importância, por isso que eu faço esses cursos de extensão e falo muito isso também na graduação, que eu dou aula de direitos reais, de direito civil em geral, e aí eu sempre toco nesse assunto. Aí os alunos ficam prestando atenção. Por quê? Porque eu desperto a curiosidade deles. Sim. Porque todo mundo tem algum problema para ser resolvido dentro do direito notarial e registral, né? Justamente por conta dessas questões que estão totalmente afeitas à família e sucessões. Perfeito. Pode falar. Vou puxar um adendo para cima disso. No extrajudicial, você acredita que a advocacia brasileira está pronta para essa mudança? Ou como é que está esse caminho aí? Está em transição, né? Eu digo que está em transição, porque hoje muitas pessoas estão se interessando por isso. Eu estudo desde 2021, não é tanto tempo que eu estudo isso, né? Mas 2021, mas eu estudei de uma forma muito ampla e mergulhei, é uma verdadeira imersão mesmo. A imersão, você mergulhar ali naquele conteúdo, de você sempre estar se atualizando, e aí eu fiquei prestando atenção, e é um casamento perfeito, né, do direito material, do direito civil, com direito processual, com direito notarial e a lei de registros públicos, que a gente sempre ouviu falar, citava, mas não estudava a fundo. Então, eu percebo que os advogados estão numa fase de transição. E isso é muito bom e muito importante para a população, né? Para as pessoas em geral, de ter um profissional que esteja se qualificando para atuar nessa demanda, que é muito grande e que, se eu pudesse, eu só atuaria no extrajudicial. A celeridade que as coisas acontecem, né, traz conforto para as pessoas, com mais brevidade, né? Por exemplo, antigamente se escutava um inventário, demorou 20 anos. Isso. Hoje você finaliza 20 em 20 dias. 20 anos em inventário, mas ainda tem, sabiam? Meu filho do meio, ele também é advogado, e nós pegamos o inventário o inventário era anterior ao nascimento dele, ele nasceu em 1992, o inventário era de 1991, para vocês verem. Aí nós pegamos no meio do caminho e ainda não finalizamos, vejam, porque é uma demanda judicial. Sim. Que está lá no imbróglio. A inventariante deixou assim o bem ir à asta pública por falta de pagamento de condomínio. Aí eu falei, agora a sua parte, ela vai ser mitigada, porque Sim. Você, como inventariante, você é a gestora. As pessoas acham que ser inventariante é assim, é um privilégio ser inventariante, eu tenho alguns privilégios por ser inventariante. Negativo, você é o gestor daquele patrimônio, do espólio. Por que é o que é o espólio? É um conjunto de bens, direitos e obrigações do falecido. Então, não são só os bens, são as dívidas, são todos os negócios jurídicos que precisam ser administrados pelo inventariante. Né? E se ele for um mau gestor, ele vai gerir mal aquele Sim. inventário. Enfim, mas a gente está ali resolvendo. Mas para vocês verem, mais de 30 anos de inventário rolando. Vou fazer uma pergunta que até pouco tempo eu não sabia referente a isso. Falam muito em planejamento sucessório, planejamento patrimonial. Sim. Eu estava estudando, pelos seus vídeos, sobre planejamento existencial, que aí veio com essa nova lei, 2026, né, sobre as diretivas antecipadas de vontade. É o provimento 206 de 2025. Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas nem sabe que isso pode ser feito. Isso, entendeu? Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre essa... Esse provimento 206 do CNJ, ele, de 2025, né, de outubro de 2025, ele fala sobre a autocuratela, mas eu não gosto muito desse nome de autocuratela, porque, olha bem o nome, autocuratela seria ser curador de si mesmo. Sim. E não é isso que o provimento fala. O provimento, ele diz que eu posso escolher, no momento de lucidez, enquanto eu estiver plenamente capaz de exprimir a minha vontade, eu posso escolher quem vai gerir o meu patrimônio caso eu venha a ficar
incapaz, né? Porque hoje também há uma incidência muito grande de Alzheimer e de demência, né, nos idosos. Então, é importante fazer uma diretiva antecipada de vontade para deliberar questões existenciais de quem vai gerir o meu patrimônio no caso de eu me tornar incapaz. E aí seria essa diretiva antecipada de curatela, né? A diretiva antecipada de vontade, mas na finalidade de nomear um possível curador, e isso tem que ir para a SENSEC, né? Para a Central Notarial de Serviços Compartilhados, e o juiz, no caso de uma interdição ou de uma curatela, vai lá consultar na SENSEC se existe uma diretiva antecipada de vontade nesse sentido. E que também isso tem a ver, essa pergunta é muito boa, porque tem a ver com o testamento vital, que também não está na legislação, mas ele já era algo que estava em vigência no Brasil, nos cartórios, em relação a poder deliberar questões existenciais de direito da personalidade. Por exemplo, a pessoa ela pode escolher que, se ela estiver em uma situação de saúde, né, hospitalar, de saúde, ela pode se negar a se submeter a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento médico. Isso está previsto também no artigo 13 do Código Civil. Então, é derivado dos direitos da personalidade. Ela pode escolher não querer ser reanimada, por exemplo, ou participar de procedimentos que não vão levar a nada, só vão estender o sofrimento dela. Isso aí. A pessoa pode fazer a questão da ortotanásia, da distanásia e da eutanásia. Eutanásia não é proibido. Não é proibido, não. Não é permitido. Não é permitido. Não é o caso de eutanásia. Não é o caso de eutanásia. Ou é o prolongamento da vida por medicações, né, medicamentos e cuidados paliativos, ou a abreviação da vida para evitar o sofrimento. E não é nada assim, mas é uma injeção letal. Não é isso. É a sedação por aquela pessoa estar no momento de morte. Morfina. Aí é para minimizar o sofrimento dela. Por quê? Assim como nós temos direito à vida digna, a gente também deve ter direito à morte digna. Sim. Mas isso é muito complexo, né? Porque eu já escrevi um artigo falando sobre isso. Na verdade, eu escrevi 2. Um de testamento vital, que ele foi mal traduzido, o nome é Living Will, em inglês, né, que é o desejo em vida, e a Anita Harley está passando por isso, que ela deixou o testamento vital e não está sendo cumprido, né? Enfim, mas e por isso que a gente precisa nomear um testamenteiro também no testamento, que o testamenteiro é aquele que vai ser o fiel cumpridor do testamento, das cláusulas que estão contidas naquele testamento. E a diretiva antecipada de vontade. Caramba, eu falo demais, né? Mas não. É que só não, você fechar... ensina demais, né? Falar demais. Porque são muitos assuntos, porque Sim. Eu falo assim, gente, o meu HD realmente ele é muito possante, né? Porque quando o Jean-Luc Godard, um cineasta, que ele se submeteu a um suicídio assistido, aí ele foi para a Suíça, porque na Suíça é permitido o suicídio assistido. E aí eu vi que tinha um congresso na Polônia. Eu falei, gente, eu não conheço a Polônia, eu quero ir. Aí eu escrevi um artigo, faltavam 3 dias para a submissão daquele Sim. artigo. Eu falei, eu vou escrever. Eu fui lá, escrevi um artigo sobre o cineasta Jean-Luc Godard e falando sobre o direito à morte digna. Foi muito difícil finalizar aquele artigo. Eu fui para a Polônia, fui falar sobre isso e, na verdade, eu fiz um tour pelos países da Europa que admitem o suicídio assistido. Bélgica, Luxemburgo, Suíça e a Polônia. E foi muito interessante. Por quê? Porque eu passei por aqueles países que é um do lado do outro, né? Sim. Porque na Europa é maravilhoso. Tudo fronteira. Tudo fronteira. Aí vai de trem, vai de ônibus e aquele perrengue chique que a gente passa, né? Mas valeu muito a pena, porque viagem eu acho que é algo que a gente... É uma das coisas que eu mais amo fazer, é viajar. Mas, enfim, fui para lá falar sobre isso. E agora, recentemente, eu até gravei um vídeo e não postei. Estava lá no Centro Empresarial Barra Shopping, falando sobre uma professora que está com uma doença. E ela falou assim, eu estou começando a ter os sintomas, mas eu não quero passar por todo esse sofrimento. Aí ela foi para a Suíça. Passem também, né? Mas não é polêmico quando a gente tem uma questão espiritual? Porque Sim. quem nos deu a vida foi Deus. E só Sim. Deus é também
capaz de nos tirar a vida. Então, escolher isso é muito polêmico. Por isso que finalizar esse artigo foi muito difícil. E eu fiz como um RPG, sabe? RPG que você escolhe o final. Eu deixei no ar. Eu não concluí o artigo. A minha conclusão, eu vou até disponibilizar esse artigo nas minhas redes sociais, porque eu acho importante as pessoas lerem, sabe? E assim, verificar que a gente não tem ingerência sobre a nossa vida, a gente tem ingerência sobre o que a gente vai fazer da nossa vida. Mas e se nós estivéssemos no lugar dela? Será que escolheríamos isso? Então, será? Será? Aí fica aí essa pergunta, né? Porque não é fácil. Não, é fácil a gente falar quando a gente está... Opinião na vida dos outros é muito fácil. Isso, a situação. Mas ao escrever o artigo científico, isso chamou muito a minha atenção, né? E na hora de finalizar, eu estava plenamente convicta de que a pessoa tem direito à morte digna, mas na hora de finalizar, bateu, sabe, aquela coisinha. Sim. Será? Será? É como se Deus estivesse falando conosco, né? E a gente sente no coração quando... Se tiver sensível, você vai escutar vai escutar o Espírito Santo falando com você. Vai. E aí você vai sentir e tem que obedecer, porque se não obedecer é pior. Com certeza é pior. Olha isso, enveredando para esse tipo de nível de conversa aqui. Olha, a gente está chegando ao final. Eu vou fazer uma última pergunta, mas eu estou muito feliz. Você sabe que eu acompanho muito. Professora, torço muito, porque eu sei que seus conteúdos, suas aulas estão mudando a vida de muito advogado que está querendo ir principalmente para a esfera extrajudicial. E a minha pergunta é, se você pudesse deixar uma única mensagem para quem deseja se tornar referência em patrimônio, sucessão e famílias, qual seria a sua mensagem? Pode dizer direto para a câmera ali, por favor. Primeiramente, agradecer muitíssimo de estar aqui e dizer para você que está querendo se especializar nessa área patrimonial, que você estude muito, tenha consistência, tenha ética, seja uma referência na área que você escolher. E, principalmente, que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, porque quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E muito obrigada por participar desse podcast. Eu desejo muito sucesso para vocês. Bens na Linha, adorei o nome, né? E é isso mesmo, Bens na Linha. E a linha é infinita. E a gente vai seguir para sempre, avante e ao infinito, porque o universo é o limite. Amém. Muito obrigado. Olha, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que está incrível, tá? Salvem esse vídeo, compartilhem com todos aí e até mais aí. Fiquem atentos aos próximos episódios, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Gente, que legal.